a encontra. Vamos recebê-la calorosamente. Que essa é a sexta vez que eu estou aqui. E eu me sinto muito em casa aqui, muito mesmo. É uma alegria imensa participar desse evento, sempre tão caloroso, tão agradável. Então, antes de tudo, eu quero agradecer ao CPFL Cultura, fazendo 6 anos, parabéns a todos que trabalham aqui, ao Augusto, que é o diretor e que, não do CPFL Cultura, mais do que isso, né, diretor de comunicação do CPFL, as pessoas que trabalham, não sei o nome de todas, vou citar o Jean, que estava aqui apresentando, sempre tão simpático, e todo mundo que trabalha. Realmente esse é um espaço que deve ser copiado, deve ser imitado. É maravilhoso trabalhar aqui. Enfim, eu tenho muita coisa para dizer, então vamos direto ao assunto. Eu apresento com muito prazer esse módulo. Esse módulo, ele trata dos desafios contemporâneos. Imagina se ele consegue tratar dos desafios contemporâneos, é impossível, né? Ele traz essa questão que, na verdade, ela é vivenciada por todos, ela faz parte da vida cotidiana de todos sabem dos desafios contemporâneos, o mundo sempre esteve em crise, crise faz parte da vida, faz parte do processo, né, civilizatório da humanidade, mas algumas crises, elas colocam em questão o fundamento dessa sociedade. E essa é a crise que a gente vive. Não é uma crise apenas de conteúdo, de mudança de conteúdo. Ela é uma crise de estrutura, uma crise de modelo, né? Então, em função dessa crise, uma infinidade de coisas nos atinge diretamente, no cotidiano, na vida prática, pessoal e tal. A gente precisaria um ano de encontro para discutir a crise contemporânea. Então, foi muito difícil escolher os temas, né, para a gente tratar. Antes, assim, de uma maneira geral e muito rápida, eu vou dizer para vocês como eu penso essa crise. Muito rapidamente mesmo, viu, gente? Porque depois, na educação, eu vou tentar elaborar isso melhor. Mas existe uma coisa fácil para a gente identificar o processo. A estrutura do nosso discurso, a estrutura do nosso pensamento, ela funciona a partir de uma linearidade discursiva que está desde a estrutura do discurso, da linguagem, sujeito, verbo, predicado, né? Basicamente, sujeito e predicado, isso é o fundamento da nossa conversa, da nossa estrutura linguística, de linguagem. Isso faz com que uma pessoa fale e a outra pessoa ouça. Isso faz com que os argumentos sejam expostos um de cada vez e faz com que essa linearidade tenha sido determinante na formação do nosso psiquismo, por exemplo. Então, para a gente entender isso, eu vou falar isso mais um pouco adiante, a gente pode imaginar, por exemplo, a linha do telefone. Eu falo e você ouve. Enquanto eu falo, você ouve. Essa do rádio é mais clara ainda, né? No rádio, você não pode nem interferir quando é pelo rádio. É meio câmbio, eu desligo. Então, é mais ou menos essa estrutura. Um fala e o outro ouve. Acontece que, independente da mudança tecnológica, essa transformação já acontecia. Por quê? Porque a linearidade do discurso, ela não é capaz de dar conta da pluralidade que a gente vive no cotidiano. A vida é uma complexidade, as relações são complexas, a manifestação da vida exige diversidade, complexidade e conflito. Como eu vou traduzir essa multiplicidade para a linearidade? Então, isso existe como problema na nossa civilização desde sempre. Mas os problemas, eles existiam e eram colocados embaixo do tapete. E esse próprio acúmulo de dificuldades na história foi gerando essa transformação. Mas tem uma maneira de tratá-la de uma forma simples, que é a internet. Na internet, várias pessoas falam com várias pessoas. Não existe linearidade do tempo. Há um novo conceito de tempo, há um novo conceito de encontro, e que acaba gerando um novo conceito psíquico, de estruturação, de possibilidade de comunicação. Eu não estou dizendo do bem e do mal da internet na sociedade, estou falando de modelo mesmo. Então, uma pessoa que, desde sempre, se comunica pela internet, ela já percebe o mundo com uma complexidade maior
do que a nossa racionalidade lógico-causal, que existiu desde sempre. Então, aí é que eu acho que os desafios contemporâneos começam a existir. Por quê? Porque nós temos as camadas, né? A vida é um processo interessantíssimo, porque pessoas nascem e morrem o tempo inteiro, é um assunto que a gente não gosta muito, mas que não tem como negar. Então, tem os novos chegando, e não necessariamente os velhos morrendo, porque os novos também morrem, mas uma camada entrando e outra saindo. Então, você tem uma camada civilizatória chegando, que pensa por complexidade, que fala no telefone, ao mesmo tempo digita, ao mesmo tempo ouve música, ao mesmo tempo, cujo raciocínio funciona com essa multiplicidade. Essa camada chegando. Você tem a camada do meio, que tem a metade do corpo numa complexidade e a outra metade na outra. Essa é a camada que mais sofre, porque ela ficou no meio. E temos nós, os mais antigos, que não sofremos tanto, porque nós olhamos de longe. Então a gente olha de longe e fala, olha como mudou. Tem os novos que já estão no modelo. Meu filho, por exemplo, eu fui explicar para ele, eu tenho mania de objetos antigos. Então no meu escritório tem uma vitrolinha. Meu filho entrou em crise. Como pode o toca-discos? Entende? Para ele é impossível entender como é que aquela agulhinha faz sair som. Mas o CD para ele é óbvio. Entende? Aí, mamãe, sua conexão caiu? Ele fala, ele tem 5 anos. E eu falo, mas como assim? Eu falei, o que você está dizendo? E aí ele disse, caiu, mamãe. Quando a conexão cai, a gente não está mais em contato. Eu falei, como? O que é não está mais na internet, ele disse. Eu falei, como? O que é internet, Davi? E ele falou, mamãe, a internet é um lugar onde tudo no mundo está. Todas as pessoas também estão. Para ele é fácil. Para a gente que veio do toca-discos, existe um abismo muito grande. Enfim, isso gera uma impossibilidade de encontro maior do que existia. Mas não é só isso, são infinitos, as questões são infinitas e esse é só um apanhado básico para a gente ver que realmente a coisa é complicada. Mas esse módulo, então, que vai tentar tratar dessas dificuldades, ele vai falar hoje da educação. Chamei uma amiga minha, que sou eu mesma, que daqui a pouco ela vai se apresentar para vocês e vai falar sobre os desafios da educação. Por enquanto é só a curadora que está falando. Tem os desafios contemporâneos. A educação não vou nem falar muito, porque hoje é o dia dele, né? Mas temos também como desafios contemporâneos a arte. No desafio da arte, nós convidamos o Henrique Dias, diretor de teatro, um grande diretor, está hoje em cartaz com Inonite, uma peça super bacana em cartaz, com Fernando Eiras e Emílio de Mello. Espero que venha rapidamente para Campinas. É um excelente espetáculo e o Henrique é um excelente diretor, tem uma carreira brilhante e vocês vão conhecê-lo. Temos também o Marcos Chaves, que é um artista plástico extremamente inovador, que trabalha com várias linguagens, um excepcional artista, profissional e tal, e ele vai fazer essa mesa com a gente sobre os desafios da arte. Depois nós vamos ter os desafios do trabalho agora estou até esquecendo se a data está correta, mas acho que sim, com o professor Marcos Cavalcante, que é da COP da UFRJ. Ele vai falar sobre sobre os desafios do trabalho. Vocês imaginem o que são as relações profissionais nesse novo modelo, né? É um dos desafios talvez maiores que a gente vive, além da educação, talvez seja o desafio do trabalho. A arte também é um desafio, mas a arte se reinventa talvez com mais facilidade. E o professor Oswaldo Giacoia Júnior, que é um excelente professor, amigo meu, queridíssimo aqui de Campinas. Nós vamos conversar sobre os desafios do pensamento. Como o pensamento se depara, como a academia se depara, como a universidade se coloca nesse espaço, como lidar com esses desafios conceituais. Pronto, acabei. Agora sou eu, sou a Viviane Mosé. Eu venho falar para vocês sobre os desafios da educação. Saibam que os desafios da educação não se localizam apenas na escola. Mas eu vou me dedicar um pouco à escola. Porque a escola, segundo um inspirador profundo, inspirador meu, é muito engraçado, né? Uma pessoa que me inspirou muito, um inspirador, que é o professor Rui Canário, da Universidade de Lisboa. O professor Rui Canário, eu tive o prazer de entrevistá-lo. Mas eu fui atrás dele porque eu li um livro dele que se chama A Escola Tem Futuro. Está publicada, traduzida, ótimo, ele é português. Está publicado no Brasil. É um excelente livro. Mas, enfim,
Eu estou cheia de gracinha hoje, né? Muito coisa, estou toda engraçada. É que eu estou feliz, é que eu estou feliz. Mas o Rui Canário, ele diz uma coisa bombástica. Ele diz o seguinte, ele diz que, a primeira frase é simples, mas a conclusão é impressionante. Ele diz, nós vivemos um extremo ou imenso desenvolvimento tecnológico, inegável, fibra ótica, né? É impressionante o desenvolvimento tecnológico que vivemos. No entanto, vivemos uma proporcional imaturidade política e social. Existe um abismo imenso, porque se a sociedade se desenvolveu como pensamento ou como tecnologia, ela retrocedeu. Também é difícil falar retrocedeu, porque eu não sei se vivemos momentos muito diferentes. Mas, a princípio, sim. Nós vivemos uma imaturidade política e social provavelmente maior do que em tempos anteriores. A imaturidade cada vez cresce. A impossibilidade de convivência aumenta a cada dia. Agora, o mais importante é a que ele atribui isso. Ele diz que isso é consequência do modelo escolar. Para o professor Rui Canário, a nossa escola produziu imaturos políticos e sociais. É isso que eu vou argumentar. Foi partindo desse princípio que a minha cabeça deu um giro e eu hoje me chamo educadora. Porque realmente eu fiquei muito impressionada e a educação hoje é o meu maior foco de atuação. Porque eu fiquei muito tocada com essa possibilidade. Então eu vou tentar passar para vocês uma possibilidade de interpretação sobre isso. O que é o nosso modelo escolar? Nosso modelo escolar ele tem 3 grandes características, influências. Eu tinha 2, mas hoje eu acrescentei mais uma, vocês vão entender. As 2 são, primeiras, a industrialização tardia. Segundo, o regime militar no Brasil. Então, como é o modelo escolar brasileiro? Até a década de 50, o Brasil possuía um tipo de estrutura escolar que era muito voltada para a reflexão, para o pensamento. Então, nós tínhamos literatura, nós tínhamos filosofia, arte, a formação era ampla, era uma formação aberta, questionadora e reflexiva. Mas era uma escola elitista, era uma escola voltada para poucos, era uma escola que se dedicava a formar lideranças. Por isso, eu ainda me lembro, eu não cheguei a fazer isso que eu vou dizer para vocês, mas meus irmãos sim, chamava-se admissão. Você fazia a primeira, segunda, terceira série. Você passava na terceira série, mas você não entrava na quarta série. Você precisava fazer um vestibular para saber. Só os melhores entravam no ensino médio. E, obviamente, os melhores ainda entravam na universidade. Então, esse é um mecanismo de exclusão necessário na época, quer dizer, completamente incorreto no meu ponto de vista, mas considerado necessário por quê? Porque a educação, ela era uma premiação, não premiação, um outro nome, ela era um favorecimento a determinadas pessoas, ou de uma classe, ou de uma intelectualidade tão grandiosa, mesmo sendo a classe popular, que teria direito a chegar. Então, a educação era o prêmio dado aos melhores. Com a industrialização no Brasil, houve necessidade de ampliar a mão de obra para o mercado. As pessoas precisam saber ler, escrever, precisam saber minimamente pensar para dar conta dessa demanda industrial que estava surgindo. Então, nasce a chamada escola de massa, a escola para todos. Todos devem ir para a escola. Isso é uma frase difícil. Não é simples assim dizer colocar todos na escola. O mais importante da educação não é colocar todos na escola. Porque a escola não é um depósito de pessoas. A escola ela tem que ter qualidade. Enfiar pessoas na escola, entupir a escola de pessoas, isso não significa absolutamente nada no que diz respeito à educação. A educação não se faz com paredes e pessoas empilhadas, que infelizmente é a nossa situação hoje. Então, existe um orgulho muito grande em dizer, temos todas as crianças na escola. Temos mesmo. No Brasil, hoje, são poucos municípios que não têm as crianças na escola, na primeira série. Mas isso não quer dizer, infelizmente, absolutamente nada. Bom, o que significou a escola de massa? Escola de massa é uma escola para todos, ela tem que ser feita de uma hora para outra. Vamos de uma hora para outra, vamos construir muitas escolas. Qual foi o modelo dessa escola? Eu chamo de a escola como fábrica. Fábrica de pessoas para o mercado e escola como fábrica
porque também é uma escola que produz com